Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Vestidos pomposos para todo tipo de gosto. Lidar com noivas é, sobretudo, mexer com sonhos. E nisso, Geraldo é especialista. Geraldo posa para foto com noivas. Há 20 anos no mercado, o estilista de São Paulo já viu a felicidade de muitos pombinhos se concretizar. Mas, recentemente, também percebeu que alguns planos desmoronaram com a pandemia do novo coronavírus. Geraldo Couto. Ele não é o primeiro produto que essa cliente adquire. Talvez seja o terceiro, quarto ou o quinto, né, de um mercado que foi literalmente fechado. E esse mercado ele está definitivamente pendurado, porque na verdade não se sabe quando vai poder voltar, né, não se sabe que formato vai voltar. E se vai voltar, quando vai voltar e como vamos poder agir, né? Porque trabalhamos literalmente com aglomeração, né? É uma aglomeração feliz, é uma aglomeração de sonho, né? É uma aglomeração de festa, né? Festa de casamento. Sobreviver à crise tem sido um capítulo novo na vida de qualquer brasileiro que tenta a todo custo manter um negócio ou projeto de pé. Como que vamos sobreviver a uma situação onde não existe ainda uma luz, nem que pequena, no fundo desse túnel, para que nos auxilie? Existe uma responsabilidade muito grande como empresário nessa área de honrar com os compromissos, porque são compromissos que adquirimos hoje, que são postergados para no mínimo 6 meses. Entendeu? Existe um compromisso que, na verdade, não pode ser adiado, o compromisso com a cliente, né? E baseado nisso, vem aquela velha história, como que eu sobrevivo a isso quando o comércio está colapsando, o mercado já está começando a dar esses sinais e você tem que sobreviver, né? Geraldo segura as pontas para não dispensar os funcionários que prestam serviços para ele no ateliê e não precisar fechar as portas. Só que o fim de empresas é uma realidade que assombra os mais diversos segmentos. Com chave, mulher fecha a porta de loja. Aqui no país, uma pesquisa do IBGE revelou que Repórter 4 Fernanda em cada Mulaerte, 10 Brasília empresas DF. paralisaram as atividades em função da pandemia. Só para se ter uma ideia, até a primeira quinzena de junho, 1.300.000 delas tinham encerrado os trabalhos. Deste total, 716.000 estabelecimentos decidiram acabar de vez com a trajetória que vinham percorrendo. A Antonieta, por exemplo, não escapou de uma demissão em massa. Eu trabalhava em um restaurante e pizzaria. Por causa da pandemia, eu fui demitida. Desempregada. E agora eu venho, para sobreviver, eu venho aqui para a ONG, ajudo o pessoal aqui na ONG. E aqui é uma ONG onde eles fazem comida para os moradores de rua e eu sou cozinheira aqui, eu vou cozinhar para eles, de voluntária, e hoje ainda estou aqui. Aí a gente vai assim, eles se ajudam, eles me ajudam, eu ajudo eles, e assim nós vamos levando e vamos ver até quando vai essa pandemia, né? Peço a Deus que acabe logo. Mãe solteira de 5 filhos pequenos, a rotina da cearense radicada em São Paulo agora é essa. Ela acaba com a fome dos mais necessitados e, em troca, é beneficiada com cestas básicas doadas pela ONG. E quais seriam os direitos de quem perdeu o emprego nesses tempos sombrios? Os direitos que eles perderam, porque eles vão ter direito Marcelo agora, né, após a perda do emprego na pandemia, eles vão ser os mesmos já estabelecidos na CLT. Tá? Então eles vão ter direito às verbas rescisórias, ao FGTS, à multa de 40%, às férias e 13º proporcionais, bem como o aviso prévio, além, óbvio, da habilitação no seguro-desemprego. Tá? A única questão que modifica é que se eventualmente tem uma exceção a esse recolhimento da multa, que se eventualmente a empresa fechar em razão da pandemia, ou seja, pela força maior, conforme descreve a CLT, ela pode fazer um recolhimento a menor dessa multa com uma redução de 50% do valor, mas os direitos são basicamente os mesmos. Os reflexos da pandemia são assustadores. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua mostrou que o índice de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar chegou a 49,5% no trimestre encerrado em maio. O nível é o mais baixo desde 2012, quando o IBGE começou o levantamento. Isso quer dizer que mais da metade da população que poderia estar trabalhando, na verdade, está sem emprego. Onde estão essas pessoas, então? Adriana Brigli, elas podem analista estar do IBGE. desocupadas, que são aquelas pessoas que
elas não estão trabalhando, mas estão tomando uma providência para conseguir trabalho, elas estão pressionando o mercado de trabalho, e uma parte significativa dessas pessoas que não estão ocupadas e também não estão desocupadas, ou seja, elas não estão pressionando o mercado de trabalho, elas foram para a inatividade, né? Então, a gente começa a ter um crescimento bastante expressivo dessa população que a gente diz que está fora da força. E esse grande contingente de pessoas fora da força acaba integrando uma população que a gente chama de força potencial. Ou seja, apesar dela não estar ali no mercado de trabalho, ela potencialmente poderia estar. O trabalho, por mais terrível que ele possa ser, Fernanda, ele é melhor do que o desemprego. Ponto 1. E 2, o trabalho, por pior que ele possa ser, tem um momento de sociabilidade, que eu converso com os meus colegas, com as colegas de trabalho, tá certo? Eu discuto, olha, não tá bom, vamos ver, eu monto um sindicato, eu organizo. Se eu individualizar e for para minha casa, tudo isso vai acabar. Até maio, tínhamos uma massa de quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Para Ricardo, que escreveu recentemente um livro abordando o trabalho sob o fogo cruzado do novo coronavírus, a crise que vivemos não foi causada pela doença. A pandemia, no entanto, revelou um problema que, mais dia menos dia, atingiria em cheio o brasileiro. O que o coronavírus traz quando ele vem? Primeiro, ele desnuda uma tragédia social mundial e particularmente brasileira. Então, você repare que os países que têm esta abissal separação entre ricos e pobres, que tem uma massa imensa de trabalhadores na informalidade ou no desemprego, né, esses é que vão sofrer mais diretamente. E são esses, né, que estão perecendo, são esses que estão sendo contaminados em massa, são esses que estão morrendo. Tristemente, não é por acaso que, quando a gente olha a estrutura de classes no Brasil e olha os dados referentes às mortes, predominam os trabalhadores pobres negros, tá certo? Por quê? Porque é aí que incide a taxa mais brutal, não é, de desigualdade social, de miserabilidade, e isso jogou uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras que estavam no mercado informal, tá certo? E hoje estão desempregados. Trabalhadores informais, ou seja, aqueles sem carteira assinada, trabalhadores domésticos, pessoas sem CNPJ e sem remuneração foram bastante atingidos. A taxa de informalidade caiu de 40,6% para 37,6%, a menor desde 2016. Que diminuir a informalidade sempre seria bom, mas no caso brasileiro a tragédia é tão profunda que a diminuição, Fernanda, da informalidade medida agora pelo IBGE significa que os informais e as informais estão desempregados. É o pior dos mundos. Neste cenário, 1.200.000 trabalhadores domésticos saíram do mercado de trabalho, uma queda de quase 19%. Foi o que aconteceu com a Maria das Graças, que mora em Camaragibe, na região metropolitana do Recife. A minha patroa Maria das Graças disse que ia me chamar, mas até agora não me chamou. Aí eu estou agora sem trabalhar, né? Fui doméstica há muitos anos, aí agora estou em casa, porque não tem como me chamar, porque as patroas não estão chamando, porque por conta da pandemia, né? No mundo inteiro. Aí estou desempregada. Se o trabalho dignifica o homem, é ele a força também para que a economia gire. E apesar de não sabermos o que vem pela frente, a Adriana acredita que essa é uma fase que vai passar em breve. O que se espera é que tão logo, Adriana Berimbi, analista do IBGE, essas pessoas retornem ao mercado exercendo as suas atividades, seja através da informalidade, como a gente vê que foi bastante impactada, ou mesmo através dos empregos formais, essa população ocupada volte a crescer e aí, novamente, aquele indicador que está abaixo de 50% volte a crescer para os seus níveis anteriores. A gente não tem ainda como ter uma ideia de como vai ser esse pós-pandemia. A gente só vai saber quando, de fato, a gente estiver trabalhando com esse cenário.
O que a gente sabe é que a gente está diante de um grande desafio. Enquanto a luz no fim do túnel não aparece, a Rafaele não perde tempo. A jovem cearense teve a jornada de trabalho reduzida durante a pandemia. Isso, consequentemente, resultou em perda salarial. Para correr atrás do prejuízo, ela tratou de abrir um negócio com os pais. A família inteira agora faz comida caseira. Diariamente, 15 clientes são atendidos. Tudo sem contato físico. Até o cardápio vai por mensagem. Essa pandemia veio para a gente se redescobrir, Rafaele Fernandes, se reinventar. Publicitária. Porque a gente estava indo num pique muito acelerado de tudo, tudo ao mesmo tempo, tudo tem que ser agora. Então isso veio para a gente dar uma parada, pensada, que a gente pode sempre mais, mas tudo no tempo certo. A gente continua falando sobre o mercado de trabalho na pandemia já. No próximo bloco, a repórter Érica Picelli vai mostrar quais medidas têm sido adotadas pelas empresas para o enfrentamento da crise. E mais, os detalhes sobre o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Não saia daí, o intervalo é rápido. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Praia, mar, sol o ano inteiro. Com um cenário desses, não faltam motivos para fazer as malas e aproveitar cada canto do Brasil. Pessoas em aeroporto. Só no ano passado, 97 milhões de passageiros viajaram pelo país, quase 2 milhões a mais que o número de viajantes registrado em 2018. Mas tudo mudou com a pandemia e o setor do turismo foi um dos mais afetados. No Rio de Janeiro, o Alexandre, que é dono deste hotel, tenta manter o negócio de pé. Mas, para garantir isso, precisou reduzir os salários dos funcionários na crise sanitária. A medida provisória 936 ajudou a preservar empregos e a manter postos de trabalho. Na medida que o governo flexibilizou por parte dos empresários, suspender os contratos dos seus colaboradores ou reduzir a carga funcional com diminuição proporcional dos salários desses empregados, foi possível manter a folha e prosseguir nas atividades do dia a dia. Para o turismo isso tem sido importante, porque a recuperação do nosso setor será lenta, gradual e demorada. A medida provisória 936, citada pelo Alexandre, faz parte do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda do Governo Federal. Ela foi transformada na Lei 14.020 e no Decreto 10.422, publicados em meados de julho. O texto prevê a redução da jornada ou mesmo a suspensão dos salários por até 120 dias. Existe um fim para tudo isso, Existe uma finalidade específica para tudo isso. Qual seja, tentar manter ao máximo a renda. Para quê? Para que a economia gire, para que tudo mantenha-se naquele patamar mediano, dentro de uma pandemia. Então, essa flexibilização é necessária. O que é importante entender? Que essa flexibilização de direitos, possibilidades, ela também é temporária. Então, tudo isso, a Lei 14.020, todos esses decretos e portarias que vêm para complementar essa legislação, elas vão perdurar apenas enquanto durar o período de calamidade pública no país. Os contratos de trabalho podem ser suspensos de forma fracionada, em períodos sucessivos ou intercalados, desde que esse tempo seja igual ou superior a 10 dias. As jornadas e salários podem ser diminuídos em 25%, 50% ou 70%. Em casos assim, o governo paga um benefício ao trabalhador para compensar o salário perdido e as empresas podem contribuir com uma ajuda mensal. Funciona assim. Quem teve corte de salário e de jornada em 50% pode receber um benefício equivalente à metade do seguro-desemprego a que teria direito se tivesse sido demitido. Isso chega a aproximadamente R$ 1.800 por mês. No caso de suspensão temporária do contrato por parte de empresas que faturam até R$ 4.800.000 por ano, o trabalhador receberá 100% do valor do seguro-desemprego. Para funcionários de empresas com faturamento maior, o valor do benefício pago pelo governo será de 70%. Em contrapartida, a empresa vai pagar uma ajuda compensatória mensal de 30% do salário do empregado.
Para esta economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, as medidas são válidas nesse momento de pandemia, mas o desemprego ainda é um fator de grande preocupação. Não existe, de fato, uma proibição à demissão, mesmo das pessoas que estão já com jornada reduzida e salário reduzido, ou das pessoas que estão com um contrato de trabalho suspenso. O que acontece é que, basicamente, as empresas precisam compensar essas pessoas pagando, né, o salário que seria devido durante esse período de redução de jornada e suspensão de contrato. Mas, a rigor, não há uma obrigatoriedade de que esses empregos sejam mantidos. Desde que começou a pandemia, a pernambucana Joana viu o salário ser reduzido. Hoje, a advogada está trabalhando de casa. O resultado dessa matemática aí é um só: serviço dobrado e menos dinheiro no bolso. Joana Guimarães, em razão da advogada. pandemia, sofri redução salarial no importe de 20%, o que prejudicou meu orçamento, uma vez que na prática o Poder Judiciário permaneceu funcionando e nós advogados trabalhando. E aquelas despesas que anteriormente à pandemia eram consideradas externas foram praticamente substituídas pelas despesas do home office, acrescidas ainda das despesas mensais, o que, no final das contas, a redução salarial prejudicou. A previsão é que, com a retomada do novo normal, tudo se restabeleça. O governo também criou um auxílio emergencial inicialmente pago em 3 parcelas de R$ 600 cada, que foram ampliadas. Mais de 65 milhões de pessoas receberam o benefício até agora. Para ter direito ao valor, é preciso que o brasileiro seja maior de idade, não tenha emprego formal e não receba, por exemplo, aposentadoria ou Bolsa Família. A renda deve ser de até meio salário mínimo por indivíduo, não ultrapassando renda total familiar de 3 salários mínimos mensais. Também podem receber o benefício desempregados ou pessoas que exerçam atividades, por exemplo, como microempreendedoras individuais. Maria do Socorro Primeiro de tudo, né, para enfrentar a pandemia, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista sanitário, é importante garantir que as pessoas tenham renda para a sua subsistência, né? Então, aí o auxílio emergencial, que é, podemos dizer, né, um embrião de um programa que nós desejamos que aconteça de renda mínima, né, de renda básica, é extremamente importante para garantir que as pessoas não precisem sair de casa, sobretudo aquelas que estão na informalidade, no desemprego, para tentar conseguir a sua subsistência, o seu sustento, né, tendo a garantia de que pelo menos alguma renda elas vão conseguir. A ajuda veio em boa hora para Maria do Socorro, que trabalhava em Minas Gerais como manicure e depiladora e acabou perdendo praticamente toda a clientela. Como eu presto serviço a domicílio e eu não posso ir até a casa dos clientes, então aí parei durante a pandemia. Fiquei mais de 40 dias sem trabalhar. Aí agora eu atendo algumas clientes, mas muito pouco, 0,1% do que eu atendia antes. E o auxílio emergencial, ele veio a calhar. Outros trabalhadores, no entanto, não tiveram a mesma sorte. É o caso do Márcio do Mato Grosso. Ele não conseguiu sacar o auxílio até agora por causa de um erro cadastral. Márcio Miranda Pereira, pesquisador. Eu sou vereador eleito e essa informação não é correta. Eu não tenho nenhum cargo público, nunca fui eleito vereador. Isso me causou um transtorno muito grande. Eu tive que percorrer vários órgãos, Tribunal Eleitoral, Receita Federal, Caixa Econômica, e foi um transtorno muito grande. E eles não conseguiam resolver o meu problema. Depois de 3 meses tentando resolver isso, conseguiu corrigir essa informação sobre o auxílio. E foi liberado o valor do auxílio, porém até agora eu não consegui ainda sacar esse dinheiro. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai ver como está sendo o novo normal para as micro e pequenas empresas. E mais, as perspectivas de emprego diante desse cenário de pandemia. Não saia daí. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça.
A ideia é simples: higienizar as mãos com álcool em gel sem precisar tocar em nada. A engenhoca, que pode ser acionada com os pés, foi criada pelo paulista Eduardo. Ele provou que oportunidades de geração de renda, solidariedade e sustentabilidade podem surgir mesmo diante de uma crise. Eduardo Gomes. Nossa equipe de infraestrutura montou os primeiros dispensers e fizemos um tutorial desse dispositivo. Para multiplicar esse know-how, escolhemos inicialmente 2 comunidades que trouxemos aqui na empresa para serem capacitadas a montar e a vender esses dispensers. Esse dispositivo é composto de material reciclado de PVC e possui valor comercial, possibilitando a venda pela comunidade, gerando renda, e pode ser adquirido por estabelecimentos comerciais, industriais, públicos, preocupados em melhorar a proteção contra a Covid-19. O CRI-Ação foi a ajuda que o Januário precisava para garantir o sustento da família, que mora em Francisco Mourão, em São Paulo. Estamos aqui trabalhando com esse mecanismo do dispensador álcool em gel. Por conta dessa pandemia, estamos sofrendo uma crise mundial de serviço, né, desemprego total, e isso tem nos ajudado, pois a gente trabalha com reciclagem de ferros e a gente teve um amigo que nos patrocinou aí esse sistema do PVC e então estamos montando aí. Isso tem muito nos ajudado. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Tour da Liberdade, que na verdade é mais do que um tour, é uma experiência. E para participar dessa experiência nós vamos utilizar imagens, sons e também a nossa imaginação. Olavo trocou o mundo dos negócios para se aventurar na área de turismo. Tudo ia muito bem, até que a pandemia do novo coronavírus forçou o guia a se reinventar. Fiquei 40 dias pensando como ressignificar o meu trabalho, até que eu descobri que existem ferramentas na internet onde eu consigo ir em cada uma das ruas que eu visitava antes. E mais, eu posso colocar fotos do passado. E outra parte que me estimulou a fazer os passeios foi fazendo meditação, porque na meditação eu percebi que apesar do meu corpo estar isolado, os meus pensamentos não estavam. Então eu misturei tudo isso e transformei os meus tours em tours virtuais, através de imagens, sons e imaginação. Uma experiência única para cada turista virtual. Luísa Briard. Eu decidi fazer um tour virtual porque, bem, a gente não pode fazer um tour de verdade e eu acho que é uma ótima opção. Eu conheci lugares que eu nunca cheguei a conhecer, a gente inclusive viaja para fora de São Paulo para conhecer um pouquinho mais a história. E assim, é muito diferente fazer com o Olavo, porque ele tem tanta emoção, ele tem tanta história legal que você realmente conhece o lugar de uma maneira que você não conheceria sozinho. O segredo do sucesso pode ser se adequar ou abrir caminho para novas áreas. E foi exatamente isso que a Patrícia fez. E antes da pandemia, eu atendia como manicure. E aí, com a pandemia, os salões tiveram que fechar e eu tive que me reinventar, me redescobrir para poder manter a renda. E eu sempre gostei das redes sociais, sempre divulguei meu trabalho no Instagram, no Facebook. E eu resolvi fazer um curso de gerenciamento de mídias sociais e deu super certo. Atualmente já estou administrando 5 contas de clientes e foi muito legal. Nem eu imaginava que esse mercado era tão bom. Uma pesquisa internacional feita em 55 países revelou que o Brasil está entre os mais empreendedores do mundo. São cerca de 6 milhões de micro e pequenas empresas e mais de 10 milhões de microempreendedores individuais. A falta de empregos formais contribuiu para o crescimento na área nos últimos anos. Fora isso, quem entende do assunto defende que nós, brasileiros, temos vocação empreendedora. Nós temos mais ou menos um quarto, 25% da população brasileira voltada para o empreendedorismo. Falam e gostam de ser empreendedores. Essa é uma vantagem formidável. Quem empreende, empreende com esperança, empreende com entusiasmo, empreende é uma coisa, uma motivação interior, é um espiritual muito forte nesse sentido. Então essa é uma vantagem comparativa que o brasileiro tem, que nós não podemos perdê-la de jeito nenhum. A
campanha Compre do Pequeno, lançada pelo Sebrae no início da pandemia, é um lembrete para a sociedade sobre a importância desses trabalhadores para a economia girar. Do seu bairro. Compre do Pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. A resiliência do microempreendedor brasileiro também aparece nas pesquisas. Um levantamento do Sebrae mostrou que 30% das empresas voltaram a funcionar desde o início da crise, adaptando-se ao novo cenário e intensificando a transformação digital dos negócios com o aumento das vendas online. Mas a liberação de crédito ainda é lenta. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituído recentemente, oferece linha de crédito de até 30% da receita bruta que as pequenas empresas tiveram em 2019, além de juros mais baixos e prazo de até 3 anos para pagamento do empréstimo. Só que o maior atrativo é o Fundo Garantidor de Operações. Nele, o governo federal injetou 15 bilhões de reais para garantir cerca de 85% das possíveis inadimplências. As nossas pesquisas mostram um histórico assim, que a metade não procurava crédito porque não conseguia ter acesso ao crédito. Então, desanimavam de buscar crédito. O sistema financeiro muito fechado, sem apetite para emprestar para micro e pequena empresa. O pequeno é sempre preterido nessa hora. E, além de preterido, é visto como de maior risco. Então, nessa pandemia, nós começamos com acessibilidade aí de 8% do crédito. Aqueles que procuravam, 8% conseguiam crédito. Depois, chegamos agora na quarta pesquisa com 18%, ou seja, melhorou. A acessibilidade ao crédito está melhorando, mas longe de ser ideal. Para os empreendedores que foram engolidos pelas dívidas nessa crise, a solução pode ser decretar recuperação judicial ou mesmo falência, como explica esse especialista em direito empresarial. Nós temos, por meio da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial e Falência, alguns institutos que vão canalizar essa crise empresarial. Então, veja, o empresário, ao longo de vários anos, ele exerce uma função social para si mesmo, na obtenção de lucro, e também para a coletividade. E aí, na medida em que surgem problemas financeiros, como crise econômica, crise financeira, crise patrimonial, por conta desta função social que hoje não se limita à geração de riquezas para ele, mas também eu vou colocar um produto ou um serviço no mercado, vou arrecadar tributos, vou fazer negócios com os meus fornecedores, que por certa vez eu vou gerar uma função social para a empresa dele e também vou gerar postos de emprego, vem o Estado e fala, você tem essa função social, eu vou te proteger. Então, por meio desta legislação, ele vai trazer esses remédios. O novo normal imposto pela pandemia também traz alarde aos que acabaram de sair da universidade. A Mirelle, que se formou em Direito no Espírito Santo, é um exemplo disso. Infelizmente, devido à pandemia, nós não temos certeza nem se vamos ter a prova da ordem ainda esse ano. É uma situação preocupante e desanimadora para os formandos, mas o que nos resta é continuar a focar nos estudos, a não deixar o desânimo bater, revisar as aulas já ministradas e torcer para que essa situação normalize o mais rápido possível. E você já parou para pensar em como vai ser o mundo pós-pandemia? Vamos mostrar agora uma iniciativa inovadora voltada para os grupos mais vulneráveis. É a startup carioca Banco Maré, uma plataforma de operações financeiras simples que tem moeda própria. Eduardo Baumel. A BM12 é uma bolsa de valores focada no ecossistema de empresas de tecnologia com impacto social. O objetivo é desenvolver a economia em regiões de baixa renda. A ideia é ir além da cultura de doação que tem se popularizada no mercado financeiro. A bolsa quer atrair investidores dispostos a de fato resolver problemas sociais e ganhar dinheiro com isso. A nova bolsa é uma alternativa para empresas de impacto social capturarem recursos para viabilizar seus projetos e que os investidores possam negociar os papéis entre si no mercado.
O Repórter Justiça dessa semana termina aqui. Você pode rever esse e outros programas acessando o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Fale com a gente e envie sugestões de reportagem pelo e-mail reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Créditos finais. Produção Marcela Luiza. Reportagem Érica Bicelli e Fernanda Mulaerte. Edição de texto Fernanda Mulaerte. Cabelo e maquiagem Kelly Matheus. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Geraldo Genovez, Harry Goss, Jefferson Martins e Luiz Guilherme. Assistência técnica Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção Diego Galeotti. Videografismo Lucas Matias. Audiodescrição Visuáudio. Roteiro Kainan Leão. Narração Vinícius Souza. Núcleo de programação Rosa Wazer. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2020.